Alô. É no passinho debochado, debochado, debochado. Uma pisadinha debochada. Fala galera do Flamengo, eu sou o Sudoku, estamos de volta aqui no seu canal Fanático Notícias. Você que ainda não é inscrito nesse canal, olha aí, faça aí a sua inscrição, dá uma força, dá uma moral aí para esse canal, para que a gente possa também alcançar outros patamares, como disse o Bruno Henrique. Galera, o programa tá muito bacana, tá? Nós vamos falar aqui sobre o jogo de amanhã do Flamengo contra o Fluminense, o Fla-Flu. Hoje é sexta-feira, véspera de clássico. Iremos falar aqui também sobre as pífias apresentações do Flamengo contra Cuiabá e contra o Atlético Paranaense. Estou muito preocupado mesmo. E vamos começar por essa partida de domingo passado contra o Cuiabá. O Atlético Mineiro perdeu o jogo com o Atlético Goianiense 2-1. O Flamengo já sabia do resultado, entrou em campo conhecedor desse resultado e fez uma apresentação pífia do Cuiabá. O Flamengo é um time que pretende disputar, né, que é candidato a ganhar esse Campeonato Brasileiro, mas me preocupou muito não conseguir vencer, não furar aquela retranca do Cuiabá. Não é questão de não ter vencido a partida só, é a forma que o Flamengo jogou, com muito pouca criatividade. Os jogadores não renderam nada, ficaram presos a um sistema defensivo que um time da qualidade do Flamengo não pode ficar diante de uma equipe do tamanho da equipe do Cuiabá. É time pequeno e quando vai para o Maracanã, o Flamengo tem que ganhar e tem que ganhar bem. Eu sou do tempo que time pequeno, quando chegava no Maracanã, se perguntava quanto é que ia ser a goleada. Mas respeitar, antes do jogo, Renato Gaúcho falou que o Atlético, o time do Cuiabá era uma carne de pescoço, usou essa expressão para se referir à dificuldade que o Flamengo encontraria para vencer esse time. Me poupe. O Flamengo era para ter entrado ali com o pé por cima e ter vencido aquela partida, e hoje está dependendo só de si. Mas não, né? Empatou, diminuiu em um, o Atlético continua dependendo só dele e o Flamengo continua dependendo de um Atlético tropeçar. Na quarta-feira, quando o Flamengo jogou contra o Atlético Paranaense na semifinal, aí a minha preocupação aumentou. Porque se o jogo de domingo foi ruim, o jogo de quarta-feira foi horrível, apesar do empate, né? Apesar do empate, o Flamengo fez uma partida muito abaixo da média, muito abaixo das suas características. Ou seja, se você observar aquele jogo, o Atlético Paranaense colocou o Flamengo na roda praticamente. Primeiro tempo, o Flamengo ainda conseguiu ficar com a bola, mas no segundo tempo, quem mandou no jogo e com méritos virou a partida para 2-1 foi o Atlético Paranaense, que marcou muito bem o time do Flamengo, que novamente sofreu de uma encefalia na hora da criação, porque o time não criou. Me diga qual foi a grande defesa do goleiro Santos na partida entre Flamengo e Atlético Paranaense. Na realidade, o Flamengo fez 1-0 naquele gol do Thiago, mas que quase que não ia sendo gol, porque quase que o juiz, o árbitro, marca ali o impedimento, que foi pelo 1 milímetro de nada, mesma linha, tá? Então assim, o Flamengo fez 1-0, tinha tudo para crescer na partida e inexplicavelmente o Flamengo parou de jogar e o Atlético foi para cima do Flamengo com méritos, virou para 2-1. E se não fosse aquele atabalhoamento daquele zagueiro do Atlético Paranaense no final do jogo, fazendo o pênalti em cima do Rodrigo Caio, talvez a vaca tivesse ido para o brejo, vamos usar essa expressão. Porque vamos lembrar do ano passado, em que o Atlético Paranaense empatou em casa e foi para o Maracanã, empatou o jogo no Maracanã e venceu o Flamengo nos pênaltis. Então o Flamengo, nesse duelo contra o Atlético Paranaense de quarta-feira, não leva vantagem nenhuma. Quem vencer, não há gol qualificado fora de casa, então quem vencer a partida na quarta-feira é campeão. O empate leva a decisão para os pênaltis e essas péssimas apresentações do Flamengo têm me preocupado. A minha alegria é que no jogo de quarta-feira nós temos aí uma expectativa do retorno do Bruno Henrique, né? O Davi Luiz, apesar de já estar praticamente recuperado, não está inscrito na Copa do Brasil.
Então a gente vai ter que ficar com aquela zaga. O Léo Pereira foi uma decepção novamente. Novamente. Então, o jogo entre essa decisão de quarta passou para essa próxima quarta, nós vamos ter aí, no intervalo desse ato aí, nós vamos ter um jogo contra o Fluminense, um jogo duríssimo. Duríssimo, porque o Fluminense tem levado vantagens contra o Flamengo nas últimas partidas. Tem sido um adversário difícil de ser batido, o Fluminense. O Flamengo vai jogar, eu acredito que o Flamengo vai jogar com o que tem de melhor em relação às últimas partidas que o Flamengo vem jogando. Eu não acredito que amanhã, embora já esteja fazendo alguns trabalhos à parte, o Bruno Henrique jogue, ou seja, relacionado no jogo de amanhã. Então, está praticamente fora de cogitação. O Davi Luiz eu acredito que retorne. Por isso eu acredito, eu imagino que o time que deverá ir a campo vai ser Diego Alves, Davi Luiz, Rodrigo Caio. Na lateral esquerda, lembrando que o Felipe Luiz está suspenso, então deverá jogar o René. Na lateral direita vai jogar o Isla. No meio campo, os dois volantes vai ser o Arão. E eu acredito que deve entrar o Diego Ribas pela partida que ele fez, nos poucos minutos que ele ficou em campo diante do Atlético Paranaense. Rendeu mais do que o Thiago Maia. E no meio campo, dos dois meios, vai ser o Arrascaeta, o Andréas Pereira. E à frente você vai ter Michael e Pedro, porque eu acredito que o Bruno Henrique vai ser preservado para o jogo de quarta-feira. E nós precisamos vencer amanhã, porque vencendo amanhã, o Flamengo tem mais uma oportunidade de encurtar, porque no dia 30 é a grande decisão contra o Atlético, e seria bom que o Atlético Mineiro tivesse tropeçado daqui para lá e o Flamengo já tivesse tirado um pouco dessa vantagem. Temos 2 jogos e um confronto direto, e nós temos pouco tempo para tirar essa diferença. No ano passado, nós levamos isso até o final e só fomos campeão porque o Corinthians fez o seu dever de casa em casa e impediu que o Internacional fosse campeão. Galera, foi muito bom estar com vocês nessa tarde maravilhosa. Melhor ainda saber que você fez a sua inscrição. Se não fez, aperta aí o botão de inscrição, faça a sua inscrição, continue ligados aqui no canal Fronático Notícias. Fica com Deus e até o próximo vídeo.